Era madrugada em Lisboa, e o coração dele disparou ao ver o nome de sua mãe pescando no celular ao lado da cama. Antes que pudesse atender, a porta se abriu com um estrondo, e lá estava ela, Dona Maria, com os olhos vermelhos de fúria, segurando uma carta amassada na mão. Você mentiu para mim a vida toda, gritou ela, jogando a carta no chão, revelando fotos íntimas dele com Miguel, seu namorado secreto. O mundo de João desabou naquele instante. O que ele pensara ser um segredo bem guardado havia sido exposto por um amigo traidor, e agora sua família conservadora o via como um estranho. João, aos 25 anos, sempre soubera que sua orientação sexual era um fardo em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e expectativas familiares rígidas. Cresceu em uma pequena vila no Alentejo, onde os homens eram esperados casar jovens, ter filhos e continuar o legado familiar. Seu pai, um agricultor endurecido pelo trabalho, repetia que um homem de verdade constrói uma família forte. João migrou para Lisboa aos 18 anos para estudar engenharia, mas o peso da expectativa o seguia. Ele namorava mulheres esporadicamente para manter as aparências, mas no fundo, sentia uma atração inegável por homens. Foi em uma festa universitária que conheceu Miguel, um professor assistente de literatura de 28 anos, com um sorriso cativante e uma mente afiada que desafiava as convenções. Miguel era o oposto de João em muitos aspectos. Vindo de uma família mais liberal no Porto, ele assumira sua homossexualidade aos 20 anos, enfrentando rejeição inicial mas conquistando aceitação gradual. Trabalhando na Universidade de Lisboa, Miguel vivia abertamente, participando de eventos LGBT e defendendo direitos em palestras. Quando seus olhares se cruzaram naquela festa, uma conexão imediata surgiu. Conversaram sobre livros, política e os desafios de ser gay em Portugal, onde o casamento igualitário era legal desde 2010, mas o preconceito persistia em camadas sociais mais conservadoras. João sentiu-se vivo pela primeira vez, mas o medo o impedia de se entregar completamente. Nos meses seguintes, o relacionamento deles floresceu em segredo. Encontros furtivos em cafés escondidos de Alfama, passeios noturnos pelo Tejo, onde podiam se beijar sem olhares julgadores. Miguel pressionava por mais transparência. João, você não pode viver uma vida dupla para sempre. Isso vai te destruir. Mas João hesitava, lembrando das histórias de primos que foram deserdados por escolhas erradas. Sua mãe ligava semanalmente, perguntando sobre namoradas potenciais, e seu pai enviava mensagens sobre herdar a fazenda familiar. A pressão era sufocante, e João equilibrava o amor por Miguel com o dever filial. A traição veio de onde menos esperava. Pedro, um amigo de infância que morava em Lisboa, descobrira o segredo ao ver João e Miguel juntos em um bar gay. Em vez de confrontar, Pedro enviou as fotos anonimamente para a família de João, motivado por uma mistura de inveja e moralismo arraigado. Eu fiz isso pelo seu bem, diria ele mais tarde, mas no momento, João só via destruição. Dona Maria, ao receber as fotos, viajou imediatamente para Lisboa, confrontando o filho em uma cena que ecoaria por anos. Como você pôde fazer isso conosco? Seu pai está devastado, chorava ela, enquanto João tentava explicar que seu amor por Miguel era real, não uma rebelião. A discussão se estendeu pela noite. João defendeu-se, falando sobre a opressão interna que sentira por anos, o medo de ser rejeitado. Mãe, eu sou o mesmo filho que você criou. Isso não muda quem eu sou. Mas Dona Maria, influenciada por anos de doutrina religiosa, via aquilo como um pecado imperdoável. Ela ameaçou contar a toda a família, cortar o apoio financeiro e até expulsá-lo da herança. João, em pânico, implorou por tempo, prometendo consertar as coisas, mas no fundo sabia que aquilo era impossível. Miguel, ao saber do ocorrido por mensagem, correu para o apartamento, mas Dona Maria o expulsou aos gritos: saia daqui, você corrompeu meu filho. Naquela noite, João enfrentou sua primeira grande escolha: ficar com Miguel e arriscar perder a família, ou negar tudo e manter o status quo. Ele escolheu o meio-termo, pedindo a Miguel um tempo para acalmar as coisas. Miguel, magoado, concordou, mas avisou: isso não vai acabar bem, João. Mentiras só geram mais dor. Enquanto Dona Maria voltava para o Alentejo, João ficou sozinho no apartamento, questionando se o amor valia o preço da alienação familiar. O conflito interno o consumia. Ele amava sua mãe, mas também amava Miguel. Como conciliar dois mundos opostos? Os dias seguintes foram um turbilhão. João evitou Miguel, mergulhando no trabalho para distrair-se. Mas o segredo vazara para além da família, rumores circulavam na universidade, e colegas o olhavam diferente. Um professor conservador o chamou para uma conversa amigável, sugerindo que ele repensasse suas prioridades para não afetar a carreira. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, ainda carregava estigmas, especialmente em círculos profissionais tradicionais. João sentia-se exposto, vulnerável, como se sua identidade fosse uma fraqueza. Finalmente,
incapaz de suportar o silêncio, João procurou Pedro para confrontá-lo. Em um café lotado, os dois se sentaram frente a frente. Por quê, Pedro? Éramos amigos desde crianças, perguntou João, voz tremendo. Pedro, sem remorso, respondeu, você estava vivendo uma mentira. Sua família merecia saber. Isso não é natural. As palavras cortaram fundo, revelando o abismo entre eles. João saiu dali furioso, percebendo que a traição não era só pessoal, mas um reflexo de preconceitos enraizados. Aquela confrontação o fez questionar amizades antigas e o custo de viver autenticamente. Enquanto isso, Miguel lidava com suas próprias demonios. Como professor, ele enfrentava escrutínio por sua orientação aberta, mas o drama de João o forçava a reviver rejeições passadas. Ele amava João, mas via o relacionamento como uma bomba relógio. Eu não posso ser seu segredo para sempre, confidenciou um amigo. A tensão crescia, preparando o terreno para mais conflitos. João decidiu voltar para a vila no Alentejo no fim de semana seguinte, determinado a enfrentar sua família cara a cara. A viagem de trem de Lisboa para o sul foi agonizante, paisagens de oliveiras e vinhedos passavam pela janela, mas sua mente estava turva com cenários hipotéticos. Ao chegar, encontrou a casa familiar em silêncio opressivo. Seu pai, Sr. António, esperava na varanda, cigarro na mão, expressão dura como pedra. Entre, temos que falar, disse ele, sem o abraço habitual. A reunião familiar foi um tribunal improvisado. Dona Maria, Sr. António e até sua irmã mais nova, Ana, de 20 anos, sentaram-se à mesa da cozinha. Ana, estudante em Coimbra, olhava para João com uma mistura de confusão e pena. É verdade o que a mãe disse? Perguntou ela, voz baixa. João assentiu, reunindo coragem. Sim, eu sou gay. E estou namorando Miguel há meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sr. António explodiu, isso é uma vergonha para nossa família. O que os vizinhos vão dizer? Você vai destruir nossa reputação. João argumentou, citando leis portuguesas que protegiam direitos LGBT, mas para seu pai, aquilo era irrelevante. Leis não mudam o que Deus ensina, rebateu ele, invocando a fé católica que guiava sua vida. Dona Maria chorava, falando sobre o sonho de netos e uma vida normal. Ana, mais aberta por influência universitária, tentou mediar, pai, João é nosso irmão. Não podemos apoiá-lo. Mas a divisão era clara, a família se fragmentava sob o peso do preconceito. Naquela noite, João caminhou pelos campos da fazenda, refletindo sobre o preço de sua honestidade. Ele amava aquela terra, as memórias de infância correndo entre as árvores. Mas agora, via-se como um intruso. Ligou para Miguel, voz embargada, eles querem que eu termine tudo. Miguel, do outro lado da linha, respondeu com firmeza, você tem que escolher, João. Eu te amo, mas não vou esperar eternamente. A conversa terminou em impasse, deixando João ainda mais conflituoso. De volta a Lisboa, João retomou a rotina, mas o stress o consumia. No trabalho, como engenheiro júnior em uma firma de construção, notou olhares desconfiados de colegas após rumores vazarem. Um superior o chamou para uma reunião, sugerindo que distrações pessoais poderiam afetar promoções. A pressão social se manifestava de formas sutis, mas dolorosas, reforçando o isolamento de João. Miguel, por sua vez, enfrentava dilemas éticos. Como ativista, ele via o relacionamento com João como uma oportunidade de mudança, mas também como um risco. Em uma palestra sobre direitos LGBT, ele falou anonimamente sobre casais que viviam em segredo, tocando em sua própria situação. O armário não protege, ele sufoca, disse ele, recebendo aplausos, mas sentindo hipocrisia por não forçar João a sair dele. A tensão culminou em uma briga explosiva. João, exausto, visitou Miguel em seu apartamento no Bairro Alto. Minha família é tudo para mim, desabafou. Miguel rebateu, e eu? Sou só uma fase. Palavras duras foram trocadas, acusações de covardia e egoísmo. João saiu batendo a porta, sentindo-se traído por si mesmo. Naquela noite, sozinho, ele questionou se o amor poderia sobreviver a tanta oposição. Dias depois, uma reviravolta veio de Ana. Ela ligou para João, confidenciando que apoiava ele secretamente. Eu pesquisei sobre isso, irmão. Não é escolha, é quem você é. Aquela conversa plantou uma semente de esperança, mas também destacou a divisão familiar. João começou a considerar terapia, buscando lidar com o conflito interno. Enquanto isso, Pedro reapareceu, enviando uma mensagem de arrependimento. Mas João via aquilo como manipulação, o dano estava feito. Ele bloqueou o amigo, cortando laços tóxicos, mas o ato o deixou vazio. A sociedade portuguesa,
com suas camadas de aceitação superficial e preconceito profundo, o forçava a questionar lealdades. Miguel, magoado pela briga, procurou consolo em amigos. Um deles, um ativista veterano, aconselhou: às vezes, amor requer sacrifício. Mas qual lado você sacrifica? Miguel ponderou, percebendo que pressionar João poderia destruí-lo. João, em uma decisão impulsiva, marcou um encontro com seus pais em Lisboa. Ele os convidou para um jantar, a fim de reconciliar. Mas o plano saiu pela culatra quando o Sr. António cancelou, alegando vergonha. Dona Maria veio sozinha, e a conversa foi tensa. Eu te amo, filho, mas isso me mata, disse ela. João implorou compreensão, compartilhando histórias de sofrimento interno. Pela primeira vez, viu uma rachadura na armadura dela. O capítulo se fechava com João refletindo sobre o custo emocional. Cada decisão o aproximava de uma quebra inevitável, mas também de uma possível libertação. A crise familiar escalou quando o Sr. António sofreu um pequeno infarto, atribuído pelo médico ao estresse. Dona Maria culpou João indiretamente: suas escolhas nos estão matando. João correu para o hospital no Alentejo, guilt consumindo, vendo seu pai frágil na cama. Ele se sentiu responsável. Pai, me perdoe, sussurrou, mas Sr. António virou o rosto: vá embora. Você não é mais bem-vindo aqui. Aquela rejeição foi um golpe mortal. João voltou a Lisboa destruído, questionando se revelar-se valer a pena. Miguel o consolou, mas a dinâmica mudara. João dependia mais dele, criando desequilíbrio. Eu não quero ser sua âncora de culpa, disse Miguel, sentindo o peso. Na universidade, Miguel enfrentou backlash. Um aluno conservador espalhou rumores sobre seu relacionamento, levando a uma investigação interna. Embora inocentado, o incidente abalou sua confiança. Isso é o que acontece quando você vive abertamente, confidenciou a João. Pela primeira vez, Miguel questionou sua própria abertura. João, buscando redenção, voluntariou-se em uma ONG LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias divididas, carreiras arruinadas. Um mentor o aconselhou: aceitação começa em você. Os outros seguem ou ficam para trás. Inspirado, João escreveu uma carta para sua família, explicando seu lado sem desculpas. Ana, a ponte entre eles, visitou João em Lisboa. Juntos, passearam pelo Castelo de São Jorge, discutindo o futuro. Eu vou ajudar a convencer os pais, prometeu ela. Mas Ana revelara seu próprio segredo: ela era bissexual, escondendo por medo. A revelação uniu os irmãos, mas complicou a dinâmica familiar. Pedro, não satisfeito com o estrago, confrontou João novamente, desta vez em público. Em um evento social, ele o acusou de destruir valores tradicionais. João, enfurecido, rebateu: seus valores são preconceito disfarçado. A cena atraiu atenção, expondo João ainda mais. Miguel propôs uma pausa no relacionamento para João se resolver. Eu te amo, mas isso está nos destruindo. João concordou relutantemente, sentindo-se perdido. Sozinho, ele mergulhou em introspeção, lendo sobre psicologia LGBT e direitos em Portugal. Uma virada veio quando Dona Maria ligou inesperadamente. Seu pai está melhor, mas sente sua falta. Era um Olive Branche tímido. João viajou de novo, encontrando-os. A conversa foi cautelosa. Sr. António admitiu o medo do desconhecido. Eu não entendo, mas você é meu filho. Não era aceitação plena, mas um começo. Miguel, durante a pausa, refletiu sobre seus próprios sacrifícios. Ele recusara promoções por ser aberto, priorizando a autenticidade. Ao reconectar com João, viu crescimento nele. O conflito atingiu novo pico quando um jornal local publicou uma história sobre jovens gays enfrentando rejeição familiar, usando João como exemplo anónimo. Pedro vazara detalhes. A família se sentiu exposta, culpando João. Sr. António explodiu: você nos humilhou. João enfrentou Pedro pela última vez, em uma reunião mediada por um amigo comum. Sua traição me custou tudo, disse João. Pedro defendeu-se: eu pensava estar ajudando. Mas João viu a verdade: inveja por sua coragem nascente. Com o apoio de Ana, João pressionou pela reconciliação familiar. Em uma reunião tensa, ele apresentou fatos sobre a homossexualidade, desafiando mitos. Dona Maria ouviu, mas Sr. António resistiu. Miguel retornou, e o casal reconectou, mais forte. Mas o preço era evidente: laços familiares frágeis, amizades perdidas. A alta do hospital de Sr. António trouxe alívio, mas também novas tensões. Ele insistiu que João escolhesse o caminho certo, sugerindo terapia de conversão, ilegal em Portugal mas ainda promovida em círculos conservadores. João recusou veementemente: isso não é cura,
é tortura. A recusa aprofundou o abismo. Em Lisboa, João e Miguel retomaram o relacionamento, mas com cautela. Eles participaram de um protesto pelos direitos LGBT no Dia do Orgulho, sentindo empoderamento. Mas o encontro com um grupo conservador levou a confrontos verbais, destacando divisões sociais. Ana, inspirada por João, revelou sua bissexualidade aos pais. A reação foi mista, choque, mas menos hostil que com João. Porque meus filhos, lamentou Dona Maria. Sr. António, enfraquecido pela saúde, começou a questionar suas crenças. João enfrentou dilema profissional. Uma promoção exigia relocação para o interior, onde preconceito era maior. Ele recusou, priorizando segurança emocional, mas sacrificando carreira. Miguel publicou um artigo sobre experiências pessoais, ganhando reconhecimento mas atraindo ódio online. Vale a pena? Perguntou a João. Juntos, decidiram lutar. Uma traição final veio de dentro. Ana, pressionada, revelou detalhes privados aos pais. João sentiu-se traído. Você era minha aliada. Ana pediu perdão, explicando medo. A família se reuniu em Lisboa para uma terapia familiar. O terapeuta mediou, explorando raízes do preconceito. Sr. António admitiu influências da ditadura salazarista, onde a homossexualidade era crime. Dona Maria compartilhou medos de isolamento social. João e Miguel compareceram juntos, humanizando o relacionamento. Nós nos amamos como qualquer casal, disse Miguel. Lentamente, barreiras caíram. Mas o custo era alto. João perdeu contato com tios conservadores, e Miguel enfrentou boicote em palestras. Em um momento de clareza, João propôs casamento a Miguel, simbolizando compromisso. Miguel aceitou, mas com ressalvas, só se sua família apoiar. A preparação para o noivado testou todos. Sr. António, em recuperação, visitou Lisboa, vendo o casal interagir. Talvez eu esteja errado, admitiu. O capítulo construiu para o clímax, com João equilibrando amor e família. O noivado de João e Miguel foi marcado em uma cerimônia íntima no Mirador da Senhora do Monte, com vistas para Lisboa. Ana esteve lá, apoiando, mas os pais hesitaram até o último minuto. Sr. António apareceu, rígido mas presente. Não aprovo totalmente, mas não vou perder meu filho. Dona Maria chorou, misturando tristeza e aceitação gradual. A celebração foi bittersweet, amigos LGBT celebraram, mas ausências familiares doíam. Pedro, excluído, enviou uma mensagem amarga, mas João a ignorou, focando no futuro. Pós-noivado, desafios persistiram. No trabalho, João enfrentou discriminação sutil, levando-o a mudar de emprego para uma firma inclusiva. Miguel ganhou uma bolsa para pesquisar direitos LGBT, fortalecendo sua voz. A família evoluiu lentamente. Visitas ao Alentejo tornaram-se menos tensas. Sr. António conversava com Miguel sobre literatura, encontrando terreno comum. Dona Maria cozinhava para eles, gesto simbólico de acolhimento. João refletia sobre o percurso, traições, rejeições, mas também crescimento. Eu paguei caro, mas ganhei liberdade, pensou. Em um jantar familiar final, discussões sobre moralidade surgiram. Foi certo esconder por tanto tempo? Perguntou Ana. João respondeu, não, mas o medo era real. O relacionamento de João e Miguel floresceu, mas cicatrizes permaneciam. Eles advogavam juntos, inspirando outros. No fim, João questionou, lutar pela autenticidade sempre vale o preço da dor familiar. Liu Tinheu Ko em NTTC Kong.